Tem um advogado que ganha R$ 15 por minuto, mas é um advogado absolutamente conceituado, que cobra por minuto rodado a consulta de seus clientes. E tem uma cabeleireira, um psiquiatra, para vocês terem ideia, ganha R$ 25 por minuto. E tem uma cabeleireira aqui que te faz um tipo de um aplique, né? Ela cobra R$ 3.000 pelo aplique. E ela faz o aplique em 5 minutos, Louro. Caramba! Então ela ganha R$ 600 por minuto. Deus o livre! E assim vai, tem marcenaria, tem vários outros assuntos que não são aí esses que a gente sempre ouviu falar, tem que formar e tal. E aí nós fomos saber da opinião desse educador mineiro, que é educador, escritor, psicanalista, professor aposentado da Unicamp, Rubem Alves, que por sinal eu estou lendo um livro seu nessa semana aí que eu ganhei do Cacá. Que coisa boa. Eu tô lendo esse seu livro aqui, ó. Perguntaram-me se acredito em Deus. Eu tenho vários textos do seu livro, inclusive, que eu separei aqui para o programa, que são uma delícia. E fiquei muito contente de conhecê-lo, porque é um privilégio você poder conhecer, né, o autor, o escritor do livro que você está lendo no momento. Obrigado. Não é todo mundo que tem esse... Fiquei muito feliz com a leitura que você fez daquele meu texto. Pois é, você sabe uma coisa que me chamou a atenção naquele seu texto que eu abri agora o bloco, é de dizer que as pessoas que já enfrentaram a morte de perto, que já viram, já olharam a morte, têm uma visão diferente da vida, né? Você sabe que Fernando Pessoa tem um verso, acho que é no Tabacaria, que diz assim: tenho a lucidez de quem está para morrer. Que quando a gente enfrenta a morte de frente, todas as mesquinharias da vida desaparecem e a gente começa a ver as coisas que são essenciais, né? As coisas que são essenciais. Aí você muda o modo de viver, mas nunca para mim tinha sido tão claro, numa única frase, um sentimento que mudei, né? Tá bom. E aí os valores passam a ser diferentes do olhar das outras pessoas, né? As coisas que são essenciais naquele momento, Sim. né? E como é que você consegue enxergar isso assim com clareza? Você já... Você sabe, Ana Maria, eu não tenho explicação para essas coisas. O Fernando Pessoa tem um versinho que ele diz o seguinte: às vezes eu tenho ideias felizes que se transformam em poemas, depois de escrever, eu digo, mas como é que eu escrevi isso? Eu nunca pensei isso é muito melhor do que eu. E é uma coisa assim que realmente, eu não sei, é como se as ideias baixassem do céu de alguma coisa assim, né? De repente a gente percebe as coisas e eu só escrevo o que eu vejo. É o dedo de Deus. Por aí. Vamos falar de emprego dos jovens aí. Você, inclusive, é dessa mesma opinião de que diploma não garante emprego, né? Como é que Você veja, Ana Maria, quando eu era jovem, os pais se davam como prontos para morrer se o filho tirava um diploma de advogado, de engenheiro, médico, se a filha tirava diploma de normalista ou se casava. É verdade, porque era garantia. Garantia. E você sabe que muita gente continua a acreditar nisso, né? Todo mundo quer faculdade. E depois que os empresários descobriram que a educação é bom negócio, multiplicaram-se as faculdades pelo país, todo mundo tem diploma. Acontece que a gente tem mais gente formada do que emprego, né? E não adianta, quer dizer, se você... tudo bem, vamos nos preparar, vamos estudar, vamos fazer faculdade, mas não altera, há mais oferta do que procura. Não é que você está dizendo que não é bom fazer faculdade, não é bom procurar um ensino superior. Depende. Você sabe, eu sou da opinião do educador americano que ele dizia que não é equivocado pensar que todo mundo tem de fazer faculdade. Como você mesmo está dizendo agora mesmo, há muitas alternativas de trabalho. Eu vou contar a você 2 casinhos rapidinhos. Eu tive um primo que estudou agronomia, porque na cidade dele, Lavras, Minas, tinha uma faculdade de agronomia. A vida inteira ele foi um bom agrônomo. Aí ele se aposentou e ele ficou pensando, o que eu vou fazer? E ele resolveu brincar de tapeçaria. Aí ele descobriu que ele era tapeceiro há 20.000 anos. Ele produziu tapeçarias fantásticas, fez exposições até no Japão. Então, a opção profissional dele, por conveniência local, impediu que ele percebesse qual era a vocação.
Eu tenho um amigo professor da Unicamp, Avilino, professor de bioquímica, que é uma disciplina complicada. Ele se aposentou, descobriu que ele é pintor, já fez exposições até em Portugal. Então, o que acontece frequentemente é que o diploma universitário segura as alternativas que existem. E isso você veja, eu acho que as universidades, sem querer, fazem um desserviço aos jovens, porque todo mundo que está está na escola, pensa, o que você vai fazer? Quando você faz a pergunta, o que você vai fazer, ele pensa logo no leque apresentado pelas universidades. Eu vou fazer medicina, vou fazer odontologia, naquele leque. Que é uma pergunta terrível para os jovens. Terrível. Mas agora você veja, há muitas outras possibilidades de trabalho. E eu fiquei pensando o seguinte, se não seria necessário que as crianças, desde pequenas, e os adolescentes, não fossem apresentadas a alternativas, a possibilidades. Por exemplo, seria interessante levar um pedreiro na escola, para o pedreiro dizer como é que é a sua profissão, um carpinteiro, um marceneiro, um serralheiro, olha, se eu arrumar um jardineiro bom hoje bravo. em dia, todo mundo já passou por essa experiência. Inclusive, tem a fama de que ninguém entrega no prazo, porque tem muito cliente. Para serviço bom, se for um bom marceneiro, bom marceneiro, não há, ele tem serviço o tempo todo. Tem serviço o tempo todo, eu sei disso, porque eu estou fazendo uma casa e a luta para você, ele no horário, ele tem sempre porque tem muito mais serviço do que ele consegue cumprir. Então, uma vez, você sabe, até eu sugeri, dada essa crise, eu fiz... As pessoas, quando eu falo, eu uso falar muito no tom de brincadeira, e as pessoas não sabem que quando eu estou brincando, eu estou falando sério. Eu sugeri que as universidades oferecessem a todos os seus estudantes, ao mesmo tempo que oferece os cursos que dão PhD, que não significa nada, não, que oferecessem cursos de ofícios, aquilo que se chamava antigamente ofícios. Porque você sai da universidade, não tem emprego, se você tiver um ofício, você se vira. Você não precisa vender cachorro-quente na esquina. Né? Que também é um belo ofício. Que é um belo ofício. Se souber vender mas não precisa fazer faculdade para fazer aquilo. Não precisa. Não. Você vê, você falou... fez a seguinte pergunta, se eu estava desaconselhando a fazer faculdade. Pode ser que sim. Agora, uma coisa que eu aconselho, assim, todo mundo precisa ser educado, que não quer dizer fazer um curso. Porque um curso, o que faz o curso? Qualquer curso estreita o horizonte de possibilidade das pessoas. Agora, educação é muito mais do que isso. Agora, se for vocação para aquele curso... A vocação para aquele curso é absolutamente maravilhoso. Ele tem que se especializar para ser o melhor advogado, o melhor médico, o melhor dentista. Você sabe que uma coisa curiosa que acontece na universidade é que frequentemente pessoas que estão no meio de um curso descobrem que aquela não é a sua vocação. E elas têm, então, a coragem de dizer não. Eu me lembro de um caso na Unicamp de um médico que descobriu, ainda não era estudante, que descobriu que a vocação dele era piano. Largou a faculdade de medicina, foi estudar piano. Quer dizer, aquele é o prazer dele, né? Então, sabe, a vida é muito curta. A gente não pode jogar a vida fora. E a gente gasta a maior parte do tempo da gente no trabalho. Então, é preciso que o trabalho seja prazeroso. As duas grandes questões da vida que o Freud colocou são, primeiro, o amor, e segundo, o trabalho. Mas, para mim, os dois são questão de amor, né? Você ama uma mulher, ama um homem e ama o seu trabalho. E aí você consegue ser feliz. Se relacionar. Será que você já colocou essa sua visão para algumas? Você já foi, inclusive, aposentado da Unicamp hoje. E como é que você é visto no meio universitário e com relação a essas colocações tão positivas? Você sabe que eu sou tido assim como um tipo meio estranho, porque eu rompi com isso que eu falei, por exemplo, eu acho que a universidade não é para todos,
E isso não significa que eu não seja democrático, eu acho que qualquer pessoa tem o direito. Mas é tolice pensar que para você ter uma vida boa, você precisa ter diploma. Isso é ilusão dos pais. Os pais, coitados, eles ficam felizes. Filhinho, diplomou, tem diploma. Isso é coisa de 50 anos atrás, então eles estão vivendo numa ilusão. E quando então eu digo, eu falo sobre essa minha perspectiva sobre o ensino universitário... Que é muito claro. Muita gente acha esquisito, né? Mas o que eu vou fazer? É assim que eu penso. Hoje em dia a gente tem aí gente muito feliz trabalhando com informática, e informática até há pouquíssimo tempo atrás não tinha uma universidade, não tem. Acho que não tem ainda uma coisa estabelecida de quem é que vai mexer e fazer programação de computador. Quer dizer, existem cursos, ofícios, tem né? cursos por fora da universidade, há muitas empresas que oferecem esses cursos. E uma coisa que acontece frequentemente, eu soube isso aí, alguns anos atrás. Eu estive na Inglaterra para dar um curso na Universidade de Birmingham e me contaram uma coisa muito curiosa. É que as empresas não queriam contratar PhDs, quer dizer, pessoas com doutorado, porque elas é que queriam educar os seus candidatos ao trabalho. O fato de você ter um PhD não significa nada em questão de competência. Sabe por quê? Porque você, quando você tem um PhD, você adquire competência numa área específica. Quando você adquire competência numa área específica, se aquela área está lotada, você está perdido, porque é naquela área. Agora, preciso que você tenha uma liberdade, uma competência ampla para você se ajustar e se encaixar nas possibilidades. Por isso as empresas estavam preferindo quem não tinha essa habilitação específica para que houvesse essa disponibilidade para se educar nas áreas de competência dentro da universidade, dentro da empresa. Dentre todas as áreas que você atua e atuou, né, qual é que te dá mais esse tesão assim que você fala que precisa ter? Você veja que coisa interessante. Eu nunca na minha vida pensei que eu fosse ser escritor. Eu não me preparei para ser escritor. Eu não sei fazer análise sintática. Eu acho uma inutilidade total. Se eu pudesse, eu aboliria a análise sintática. É um sofrimento. O sofrimento. O que eu faria é dar muita leitura, porque a análise sintática não ensina ninguém a falar. A análise sintática é que é a música das palavras que eu estava dizendo hoje no seu texto. Pois é. Agora, quando foi que eu descobri que eu era escritor? Foi numa fase da minha vida que aconteceu uma coisa que me fez sofrer muito, e que, de alguma maneira, me levou a tomar a decisão de romper com toda a minha tradição, que era a tradição de produção filosófica, naquela linguagem filosófica. Uma linguagem interessante, acadêmica, uma linguagem que você é proibido de dizer eu. A primeira pessoa não se usa. Não se usa, observa-se, nota-se, constata-se. Quem? Ninguém e todos. Entendi. Mas você aí não assume, então. eu queria era falar com as pessoas comuns, sabe? Eu acho que o saber, ele pode ser dito de maneira simples. E aí, foi aí nesse momento que eu rompi para começar. E é preciso que as pessoas sintam isso, que às vezes é preciso romper para começar. Faz Há uns tempos isso, atrás, Rubem? quando eu tinha 40, eu estou com 73 anos, quer dizer, eu não tenho 73 anos, e não tenho porque eu não tenho. Esses 73 são os que eu não tenho mais, né? Quantos eu tenho, só Deus sabe. Não, você tem muitos para frente. Não então, sei, quando não você sei, fala, pode eu ser tenho, você não tem, né? Não tenho, os da Tenho frente eu não 50, tenho. você não tem 50. Não, 50 já foram. Você pode falar no aniversário, quantos anos você está desfazendo hoje? Hoje Tá eu estou desfazendo 32. Que ótima visão. Mas Muito melhor essa visão do que eu tenho. Eu não tenho nada, eu estou entregando para alguém esse negócio aí. Eu fui fazer uma palestra numa empresa que está trabalhando com executivos, altos executivos que ficaram desempregados. Repentinamente perderam o emprego. E eu tenho um amigo nessa situação que acabou de perder o emprego. Assim. E as pessoas, quando perdem o emprego, Nossa, elas ficam desesperadas e elas começam a tentar encontrar o caminho nos trilhos que elas vinham seguindo. Mas esse momento de crise, talvez seja o momento para elas perguntarem, mas será que existe um outro caminho? Como aconteceu comigo.
né, eu estava na filosofia, mas eu entrei para a literatura. Será que não existe uma outra coisa? Como eu, primo, fui fazer tapeçaria, o outro professor lá que foi fazer aquele filme Kolya, que eu aconselho a todo mundo, que é um filme maravilhoso que se passa em Praga, depois da invasão das forças soviéticas, e muitas pessoas perderam os empregos porque tinham ideias liberais. Então tem um sujeito lá que tocava na orquestra, era um violinista, perdeu o emprego. Você sabe como é que ele foi ganhar a vida? Tocando no crematório. Então, quando a pessoa estava sendo cremada, ele tocava violino lá. Tocava, era uma outra alternativa. Era uma outra alternativa, violino. e da qual ninguém podia, ele não podia ser despedido daqui. Então é preciso pensar alternativas diferentes. A sua resposta para mim, tão prolixa e tão bonita, por isso que é bom de escutar, é que você gosta mesmo de escrever. Essa. Passou. Não é ser professor, nem psicólogo, talvez tudo isso junto. Eu não gosto de ser professor no sentido de ter que dar aula que tem princípio, meio e fim. Eu gosto de conversar. Mas a conversa é coisa mineira. A conversa é uma conversa vagabunda, a gente não sabe direito para onde está indo. Então esse tipo de aula eu não gosto. Eu gosto de conversar com os meus alunos. E a minha grande alegria é escrever. E aí ele escreve, e aí você tem, olha, o Rubem em CD, Rubem Alves, Orações por um Mundo Melhor, são textos seus? Não, não são textos meus, não? São textos que eu descobri, são as orações mais lindas que eu já vi. Então essa editora Nossa Cultura, com Edições Paus, eles resolveram publicar essas orações. E você eu apenas falo. Aí, esse livro que é uma delícia, Imitaram Você Acredita em Deus, a abertura dela, inclusive, enfim, eu vou contar dele ainda aqui no programa. O Infinito na Palma das Suas Mãos, o Sonho Divino ao Nosso Alcance, que fala um pouco da plenitude humana. Aquilo que a memória ama fica eterno, essa é de Adélia Prado. Você faz uns compilados lindos nos seus livros, diga. Não, deixa eu só dizer, esse aqui é uma série de livros que essa série é baseada num verso do poeta inglês William Blake. Que ele era um místico, mas ele tinha raiva de tudo quanto era padre e tudo quanto era pastor. E ele era um místico lindo, e ele tem esse verso: ver um mundo num grão de areia e um céu numa flor silvestre, ter o infinito na palma de sua mão e a eternidade numa hora. Então, o infinito na palma da mão é a terceira linha do verso dele. Esse livro aí... Ele se mete a cozinheira ainda. Não. Está na mesa. Deixa eu te Receitas com pitadas literárias. Deixa eu te contar. Aí ele conta aqui, ó, a cozinheira existe para dar prazer, essa é sua arte. Ela sabe o Kama Sutra da boca, as infinitas maneiras de se fazer amor com os lábios, com a língua, com o nariz, com as vísceras. Sim, com as vísceras, porque há prazeres que só se revelam em sua plenitude no silêncio escuro de nossas alcovas de amor internas, como o prazer do vinho. Deixa eu te contar uma coisa esse livro não é meu. Mas é seu, mas tá escrito aqui? Não, mas espera aí, deixa eu te explicar. Christian Bauer. Bauer é meu secretário, meu assessor. É que eu tenho um grupo de poesia que se reúne às terças-feiras e eu fazia sopa para o grupo. Aí eu fiquei com preguiça, então o meu secretário, o Christian, disse que ele sabia cozinhar e começou a fazer sopa. Ele é um inventor de sopas, ele faz sopas maravilhosas, receitas inventadas por ele. Então é um livrinho que a gente fez de parceria. Duas tristezas. Vou encerrar essa nossa conversa aqui, senão nós vamos ficar bem. A primeira é não ter fome quando a comida está servida à mesa. A segunda é ter fome quando não há comida à mesa. Entre essas duas tristezas, a vida acontece. O encontro entre a fome e a comida tem o nome de alegria. Bom dia. Muito bom. Adorei. Muito bem-vindo sempre. Você voltará aqui sempre através do